Palavra da Verdade, devocional de 23 de março. Perseverando na palavra. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1:25. Nunca enfatizaremos o suficiente quão importante é para a vida cristã a prática da meditação na Palavra de Deus. A fim de enfatizar a diligência com que devemos nos aplicar a essa prática, Tiago destaca que aquele que considera atentamente nessa palavra será bem-aventurado, isto é, abençoado em tudo o que realizar. A expressão traduzida por considerar atentamente comunica a ideia de debruçar-se sobre algo para ver mais acuradamente. É a mesma expressão usada para descrever Pedro abaixando-se no sepulcro de Jesus para conferir o relato da ressurreição ouvido das mulheres, em Lucas 24:12. Nunca é demais lembrar novamente o exemplo dos bereanos, quando Paulo e Silas lhes pregaram o Evangelho. Lucas registra que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, cidade vizinha à Bereia, que recebera primeiro a visita dos missionários. Sua nobreza de caráter se verificava no fato de que eles receberam a palavra com toda a avidez, isto é, com prontidão e ardente interesse. É importante observar que os judeus, grupo a quem os apóstolos primeiro anunciavam o Evangelho, continuavam se reunindo aos sábados, pois seguiam o descanso nos moldes da velha aliança, enquanto a igreja se reunia no primeiro dia da semana, conforme Lucas registra mais tarde em Atos 20, verso 7. Por isso, ao chegar em cada cidade, Paulo sempre se dirigia à sinagoga, aproveitando o estudo das Escrituras para, a partir delas, anunciar a Cristo. Mas o interesse dos bereanos pela palavra saltava aos olhos de Lucas porque, embora a palavra fosse ensinada uma vez na semana, ao chegarem em casa, eles continuaram examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aplicando isto para os nossos dias, eis um exemplo que faríamos bem em seguir: a meditação diária e continuada naquilo que ouvimos na igreja no dia do Senhor. Tiago tem em mente exatamente o contexto do ajuntamento solene, pois logo no capítulo seguinte, ele os repreende sobre a acepção de pessoas que ocorria na congregação. E sendo um judeu, ele inclusive se utiliza do termo sinagoga, embora o esteja aplicando à reunião cristã no capítulo 2, verso 2. Portanto, temos aqui uma exortação para sermos zelosos no ato de ouvir a exposição da palavra e em continuar meditando na mensagem durante a semana. Os puritanos costumavam encorajar seu rebanho a meditar no sermão durante a semana. Eles ressaltavam como a meditação extrai maior proveito da palavra pregada, porque, como eles diziam, o conhecimento é apenas como uma tocha acesa no entendimento que exerce pouca ou nenhuma influência, nem torna uma pessoa melhor. A meditação, ao contrário, diziam eles, é como os raios do sol, opera nos afetos, aquece o coração e o faz mais santo. A meditação extrai vida de uma verdade. É disto que Tiago está falando quando nos encoraja a considerar atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Já fomos exortados neste texto a estar mais prontos para ouvir no verso 19, despojando-nos de tudo aquilo que entulha o coração e impede o fluxo da palavra em nossa alma, conforme o versículo 21. Fomos ordenados a acolher com mansidão a palavra e nos esforçarmos por praticá-la. Agora, na conclusão do parágrafo, somos encorajados a perseverar nessa palavra como operosos praticantes. Essa exortação é especialmente importante porque, seguindo a lei da semeadura, os efeitos da palavra de Deus na vida cristã não são instantâneos, são fruto de um longo processo de estudo aplicado e prática zelosa. Lembremos-nos de que a palavra é descrita como uma semente plantada no coração, conforme subentendido no verso 18, e como um ramo enxertado na alma, conforme o verso 21. Sabemos que o processo de cultivo de uma semente demanda fatigante trabalho do lavrador. E o trabalho de cultivo do caráter de Cristo em nós, por meio da sua lei perfeita, durará até a sua vinda. Por isso, Tiago nos lembrará mais tarde que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas, conforme o capítulo 5, verso 7. Ainda que ele esteja se referindo à vinda do Senhor, sabemos que mesmo ainda neste mundo, podemos experimentar um antegozo da eterna bem-aventurança e assim será quanto mais diligentes formos na meditação e prática da palavra, como ele ressalta no final deste versículo. Esse será bem-aventurado no que realizar.
Em seu livro Espiritualidade Reformada, Joel Bick descreve bem os efeitos de considerar atentamente na perfeita lei da liberdade. Ele diz: como o óleo que lubrifica a máquina, assim a meditação facilita o uso diligente dos meios de graça, ler a Escritura, ouvir sermões, orar e todas as demais ordenanças de Cristo. Aprofunda as marcas da graça, arrependimento, fé, humildade, etc., e fortalece as relações de uns para com os outros, o amor para com Deus, para com os irmãos de fé, bem como para o próximo em geral. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.